gente, eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo. O like de vocês é o pagamento da artesã, tá? Então é assim. Hoje nós vamos fazer uma capa para tampa do vaso sanitário. Na aula passada, nós fizemos uma capa para a caixa de descarga do vaso acoplado, que é essa daqui, tá? E hoje nós vamos fazer para a tampa do vaso. Com o mesmo estilo, é um conjunto, é um kit que eu tô fazendo. Esse aqui eu tô fazendo para mim, tá? Mas é uma ótima dica se vocês querem vender, né? Porque o final de ano tá chegando e a dona de casa gosta muito de enfeitar a casa, né? O diferencial dessa capa é a traseira dela. Ó, esse modelo aqui é um modelo com elástico. Então, esse modelo se adequa a qualquer... Esse modelo ele se adequa a qualquer tampa, tá? É fácil de fazer, encaixa perfeitamente no vaso sanitário, fica bonita, acomoda bem. Eu espero que vocês gostem. O passo a passo ele tá bem detalhado. Mesmo você sendo iniciante, dá para fazer. Compre seus tecidos, tenta fazer. Compre tecido baratinho a princípio e tenta fazer e entender o mecanismo. Depois que você pegar o jeito, você vai poder fazer vários e vale muito a pena. Vamos enfeitar nossa casa. Se você faz para vender, tá ótimo. Se você não faz para vender, você pode fazer para enfeitar a sua casa. Você pode fazer para dar de presente no final do ano. Então é isso, gente. Vamos trabalhar. Então, gente, para fazer essa capa da nossa tampa do vaso, nós vamos precisar de um molde, tá? O molde vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar uma cartolina, um papel que seja grande o suficiente. Aqui eu utilizei, para fazer o meu molde, eu utilizei um TNT grosso, tá? Vai levantar a tampa do vaso, vai colocar o papel, vai abaixar a tampa do vaso. Aí vai riscar toda a volta, tá? Riscou a volta toda, você vai ter que acrescentar uma medida, ó. Você vai ter que acrescentar uma medida. A largura da minha tampinha, da minha tampa do vaso, é 2 centímetros. Então, eu acrescentei 2 centímetros. E acrescentei mais 1 centímetro, que é a margem de costura. Isso aqui, gente, não precisa riscar aos poucos, não. Você pode riscar 3 centímetros direto. Eu risquei assim para vocês verem a diferença. Aí eu já sei que eu vou ter que riscar aumentando a margem de 3 centímetros em volta dela. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar aqui eu pego a minha fita métrica e vou marcando 3, 3, 3, risco, corto. Aí eu vou ter aqui o meu molde, tá? Eu vou falar para vocês o tamanho desse molde aqui. Ó, ele tem aqui, ó, de comprimento 47 centímetros e de largura 46 centímetros, tá?
arredonda e essa parte aqui vai ficar reta, tá? Mas o ideal é vocês fazerem no vaso de vocês, que cada vaso tem o seu formato. Alguns são mais redondos, outros são mais ovalados. Esse meu aqui, ele é mais oval, tá? Então é assim, gente. Para fazer o corpo dessa peça, nós vamos precisar de um tecido de forro, um tecido principal e uma manta R2. Se você não sabe o que é manta R2, o que é manta R1, diferenciar uma da outra, já tem uma aula aqui no canal a esse respeito. Eu vou deixar o link da aula de manta R1 e R2 aqui embaixo na descrição do vídeo e vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Só clicar, gente. Conhecimento é poder. Tá? Nós vamos precisar desse material. Para forro, eu estou usando aqui um algodão cru grosso. Ele é tipo uma lonita. Mas vocês podem utilizar o jeans, é bem legal, tá? Contanto que ele não solte tinta. O tamanho é o seguinte, o tamanho é o tamanho, ó, que dê o seu molde em cima para você riscar, costurar e cortar, tá? Então, o tamanho... Aqui você vai observar que a manta eu sempre corto um pouco maior, tá? Que o tecido. Aí tá. Primeira coisa, nós vamos fazer um matelacê. Então, nós vamos estabilizar esse tecido, passar para ele grudar aqui na manta, tá? Grudou na manta, alfineta ele todinho. Eu fiz os riscos e costurei em cima dos riscos que eu fiz. Isso se chama matelacê. Matelacê é uma técnica de quilt, é um quilt reto. Ele serve para agregar valor à peça, porque ela fica acolchoadinha, ela acaba valendo mais e ele dá mais segurança na hora de trabalhar, porque ele vai, ó, grudar através das costuras, grudar definitivamente na peça, tá? No tecido. Então, tem uma aula aqui no canal de matelacê. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da aula de matelacê. É bem simples, facinho de aprender. E vai aparecer um cardzinho aqui em cima, tá? Aí você vai fazer o seu matelacê. Eu acho que virando assim dá pra vocês verem melhor as costuras, né? Ó, tá? Aí o tecido tá pronto. Isso feito, nós vamos pegar o molde, colocar o molde aqui em cima, riscar e costurar em cima do molde, em cima do risco, ó. Costuramos em cima do risco. Essa costura em cima do risco é para dar segurança à peça. Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos recortar toda a volta rente à costura, tá? Aí vai ficar assim, ó, tá? Ó. A peça já cortadinha no formato. Aí o que nós vamos fazer? Esse é uma capa que ela é joguinho com a parte que é a tampa, que é a capa da tampa da caixa acoplada, né? Que é essa daqui, já é uma aula que tem aqui no canal. Eu vou deixar a descrição da aula dessa peça aqui, ó, super bonitinha, fácil de fazer, que compõe o conjunto. Eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo na descrição do vídeo e vai aparecer um cardzinho aqui em cima, tá? Então, como ela tem esse desenho, nós vamos fazer o mesmo desenho aqui. Para fazer esse desenho, nós vamos utilizar a régua L, tá? Que é um conjunto de réguas que nós começamos a fazer e vamos continuar fazendo. E essa régua aqui foi uma aula aqui do canal que nós fizemos um pano de prato utilizando essa régua. E nós fizemos a régua. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link dessa régua
vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Ajuda muito, tá, gente? Então, assim, nessa parte aqui, ó, redonda, que é a parte da ponta da tampa, nós vamos fazer aquele desenho. Então, vocês vão pegar aqui um tecido que tenha 15 centímetros assim. E no assim, ele tem que ser maior, tá? Ele tem que sobrar aqui, ó. No caso aqui, no caso do meu, ele tem 45 centímetros, tá? Aí nós vamos preparar esse tecido. Preparar de que forma? Eu vou, ó, dobrar ele ao meio, passar direitinho, vincar. Aí aqui, ó, eu vou colocar no meio, aqui no meiozinho da dobra do tecido, eu vou colocar esse meio aqui, ó, tá? E vamos riscar. Riscou, vamos cortar em cima. Cortamos, aí vai ficar esse desenho aqui, ó. Tá? Nós vamos fazer a aplicação desse desenho aqui. Ó. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que ver é o meio. Vamos dobrar aqui. Ó, dobrou. Faz um piquezinho pequenininho aqui no meio. Só para saber aonde é o meio, tá? E vamos fazer essa aplicação. O desenhozinho vai ficar, ó, pra cima, tá? Pra ele ficar aparecendo. Aí você vai, como que você vai aplicar ele aqui? Se você tem papel termocolante para pet aplique, você vai utilizar. Se você não tem, nós vamos utilizar aqui, ó, a cola de tecido, tá? A cola de tecido, gente, é muito boa para fazer esse tipo de trabalhinho. E tá aqui prontinho a parte de cima. Então, nessa etapa aqui, se você vai fazer esse pet aplique ou qualquer outro pet aplique, essa é a hora. Nós vamos lá para a máquina, levar essa parte aqui e vamos aqui, ó, fazer um caseado, tá? Você pode fazer um ponto de caseado nessa máquina, você pode fazer um ponto zigue-zague. Se você não tem nenhum ponto decorativo, só tem ponto reto na sua máquina, você vai fazer um ponto reto na beiradinha, selando o tecido, e depois vai vir com um ponto decorativo à mão. Se vocês quiserem aprender a fazer o ponto caseado à mão, eu vou deixar na descrição do vídeo o link da aula do ponto caseado. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima. É só clicar, já vai direto para... Aí vai ficar assim, tá? A traseira assim, mas de todo jeito vai ter o forro aqui e não vai aparecer. Ó, desse jeitinho. Aí nós vamos fazer, como vocês viram aí na foto,
nós vamos colocar um babado. Esse babado vai ser a cor dessa aplicação, tá? Agora eu vou ensinar vocês a tirar a medida para vocês verem quanto vocês vão ter que cortar de tecido para o babado. É assim, gente, o babado eu vou fazer ele com 8 centímetros de comprimento. Agora, de largura, né, no caso. Agora, no comprimento, nós vamos ter que medir isso aqui, ó. Dessa ponta, aqui de cima, nós vamos vir medindo aqui, ó, todo o entorno, tá? Todo o entorno direitinho, vocês vão medindo. Então, nós vamos medir daqui até aqui, toda a volta. Aqui não, tá? Daqui, aonde vai o babado só. O meu deu 1,27 m. Nós vamos dobrar essa quantia, porque nós vamos fazer babado, tá? Então, nós vamos utilizar 2,54 m. O meu tecido não tem 2,54 m, mas eu fiz uma emenda, ó. Eu cortei a quantidade certa, fiz uma emenda, tá aqui a emendazinha, ó, tá vendo? Emendei, aí ele tem, o meu tecido tem 2,54 m, 2,54 m por 8 centímetros. Eu vou colocar na beiradinha desse meu babado um gripir, tá? Então, se você vai utilizar o gripir, ou você pode utilizar também uma renda de algodão, o aviamento lá que vocês forem utilizar, que vai ficar na beiradinha bem na beiradinha do babado, que eu quero que ele fique assim, ó, na beiradinha do babado, tá? Então, o que nós vamos fazer? Gripir tem frente e verso. Nós vamos pegar aqui o nosso barrado. Nas laterais, eu fiz uma bainha, tá? Para o acabamento ficar bonitinho. Aí, nós vamos pegar aqui, ó. Gripir tem frente e verso. Você vai colocar o seu tecido com a frente para cima e o seu gripir, ele vai ficar com a frente para baixo. Então, vai ficar frente com frente, tá? Meu gripir tá um rolo aqui. Vai colocar assim, ó, gente. Frente com frente na beiradinha do tecido e vai passar uma costura aqui, prendendo ele, tá? Desse jeitinho aqui, ó, costurado na beiradinha, frente com frente. Aí, o que nós vamos fazer agora, ó? Deixa eu virar aqui pra vocês, ó. Tá aqui, você vai virar pra cá. Passar, vincar e bater uma costurinha aqui, ó, na beiradinha do tecido. Aí ele vai ficar assim, a beiradinha pra fora. E tá prontinho o babado, prontinho pra ser colocado na peça, ó, tá? Vamos reservar esse babado. E agora, ó, tá aqui o corpo da peça. Nós vamos agora estabilizar aqui o nosso forro, tá? É o que eu falei. Aqui eu estou utilizando o algodão cru grosso, tipo loninha. Vocês podem utilizar o jeans, o que vocês quiserem. Vai estabilizar assim, ó. Em cima, direitinho. Deixa eu virar assim na lateral, que dá pra ver melhor, né? Aqui, ó. Tá? Uma coisa que vocês têm que ter em vista é o quê? Aqui, o meu tecido, ele não tem frente e verso. Ele é, né? Não tem frente e verso. Mas se seu tecido tiver frente e verso, aqui vai ser, ó, avesso com avesso, tá? Os dois com a frente pra fora. Vamos alfinetar e fazer uma costura aqui, ó, em toda a volta, meio pé de máquina, só para estabilizar
o forro no tecido. Aí tá aqui, tá? Depois de costurado, nós vamos recortar e passar, porque ele vai aderir, como é manta R2, ele vai aderir aqui, tá? A próxima etapa, nós vamos colocar o nosso babado, tá? O babado tá aqui pronto, como vocês já viram. Nós vamos dobrar esse babadinho aqui ao meio e marcar o meio dele, tá? Ó, desse jeitinho aqui, tá dobrado ao meio. Aqui nós vamos dar um piquezinho para saber onde é o meio, beleza? Nós vamos colocar o babado frente com frente, tá? Então é aqui, ó. O meio da minha peça é esse aqui. Deixa eu dar um pontinho aqui para vocês verem. Ó, aqui é o meio da peça, que eu já dobrei e marquei o meio. Então, vai ser pique com pique, frente com frente, aqui. E vamos alfinetar, tá? Essa ponta aqui, essa ponta do lado de cá, nós vamos pregar ela aqui nessa beirada. Só que nós não vamos pregar aqui na beiradinha, não. Nós vamos marcar 2 centímetros, ó. 2 centímetros, marcar e alfinetar a beiradinha do nosso babado, aqui, tá? Por que que nós estamos fazendo isso? Porque aqui ainda vai vir uma costura. Se a gente botar o babado aqui na beirada, ele vai ficar preso na hora de vocês dobrarem ele, para ele ficar caidinho, ele não vai ficar caidinho, tá? Na outra extremidade, a mesma coisa. Aqui nós vamos fazer babado e aqui vamos fazer os outros babados, tá? Então é assim, gente, nós vamos fazer um babado que é prega e nós vamos fazer pregas macho. A prega macho, ela é feita assim, ó. Deixa eu virar mais pra cá pra vocês verem. Ela é feita assim, ó. Você dobra uma prega para um lado e a outra prega para o outro lado, tá? E alfineta. Aí, quando cair para lá, ela vai ficar prega a macho, né? Vai ficar machinha prega. Então, vocês sabem que, ó, vocês procurem adequar sempre o contorno da peça e vem alfinetando, tá? Depois que fizer tudo isso, aí nós vamos passar uma costura de proteção aqui na beiradinha. É como eu falei, é uma costura de proteção. Para quê? Para poder tirar os alfinetes e colocar a aba com elástico para prender. Ó, todo alfinetadinho. Aí agora nós vamos fazer meio pé de máquina aqui. Meio pé de máquina é o quê? A beirada do tecido. A beirada do tecido vai ficar encostada na parte de dentro do pezinho de máquina, tá? Retrocesso no início, retrocesso no final, para ter segurança.
E ó, gente, já costuradinha na beiradinha, meio pé de máquina, todo babado, tá? Tirei os alfinetes. Agora nós vamos fazer uma medida, porque como vocês viram aí na foto, tem uma aba, que essa aba é onde nós vamos passar o elástico, é ela que vai fixar a capa à tampa do vaso, tá? Então, essa aba, a medida que nós vamos tirar é toda a volta, inclusive essa parte aqui reta. Você vai medir toda a volta do seu... da sua tampa, tá? Toda a volta. A minha, eu medi, deu 1,66 de comprimento. A essa medida, você vai acrescentar 1 centímetro, que é 1 centímetro da costura, né? Que vai unir, que é a margem de costura. E nós vamos fazer com 15 centímetros. Então, aqui eu fiz uma tira de tecido, eu estou usando o tecido estampado de cima, poderia ser o mesmo tecido do babado também. E fiz ele com 15 centímetros assim, mas no comprimento dele total, 1,67, que é 1,66 mais 1 centímetro, tá? Claro que o nosso tecido não tem essa metragem de orelha a orelha, então eu emendei, beleza? Aí, emendou bonitinho. Aí você vai pegar uma ponta com outra, botar frente com frente e fazer um pezinho de máquina. Fez isso, vamos passar aqui abrindo essa costura. Esse aqui é a marca da onde eu emendei o tecido, porque esse tecido eu comprei com 1,66 1,50, aí eu acrescentei 17 centímetros, tá? Ó, vamos abrir aqui a costura. E ele vai ficar assim, ó. Tá? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar o túnelzinho em volta, que é esse túnelzinho que vai por onde nós vamos passar o elástico. Você vai pegar uma das extremidades, nós vamos dobrar. Vamos fazer uma dobrazinha de meio centímetro, passar, vincar todo ele. Depois que fizer isso, nós vamos dobrar aqui, ó, fazer uma volta de 2 centímetros, tá? Para criar um túnelzinho por onde nós vamos passar o elástico. Desse jeitinho aqui, ó, gente, tá? Todo dobradinho, ó. Dobrei meio centímetro, depois dobrei 2 centímetros, aí aqui tem um túnelzinho por onde vai passar o elástico. Para que esse túnelzinho ele funcione, nós vamos ter que deixar um pedaço dele sem costurar. Não precisa ser um pedaço muito grande, ó, distância de um dedo. Aqui nós não vamos costurar, tá? Nós vamos costurar aqui na beiradinha, toda a volta até aqui. Retrocesso no início, retrocesso no final. Tá aqui, ó, a abazinha pronta, tá? Ó, costuradinha. Aqui a região onde nós vamos colocar o elástico. Agora nós vamos fixar essa aba na nossa peça. Primeira providência, vamos pegar aqui a costura que nós fizemos, que é aquela costura onde nós emendamos uma ponta na outra. Ó, dobra assim ao meio. E na outra extremidade da costura, nós vamos fazer, ó, um pique. Para saber onde é o meio, tá? Então, é uma costura e a outra. Nós vamos pegar aqui a nossa peça, dobrar também aqui ao meio. Ó.
aqui. Ó, aqui é o meio. Então, essa costura aqui, nós vamos estabilizar ela nesse meio aqui, ó. Frente com frente, nós vamos botar a costura no meio que nós marcamos, que é aqui. Ó. Alfineta. Na outra extremidade, nós vamos marcar também o meio, ó. Que já tá até marcado aqui, na verdade, ó. Que nós marcamos para botar o babado. E vamos colocar esse pique aqui. Então, é pique com pique. Aquele piquezinho que nós fizemos do babado. Tá aqui. Aí, agora sim, nós vamos adequando a nossa peça a partir do meio, tá? Você vai esticando ela assim, ó. Por que a partir do meio? Porque caso sobre alguma ruguinha, essa ruguinha vai ser sanada aqui na beirada, tá? Então, a partir do meio, nós vamos esticando a peça e colocando os alfinetes. Todo alfinetadinho, aí aqui a gente vai adequar aqui, ó. Aí, ó, esticou aqui, alfineta, uma coisa desse lado aqui, no meio já está alfinetado. Aí, ó, vai sempre sobrar uma pontinha. Essa pontinha que sobrar, você vai fazer uma pregazinha aqui, ó, na quina. O que que acontece? Nós vamos lá para a máquina e vamos costurar aqui, ó, com meio pé de máquina, tá? Não é um pé de máquina, porque depois nós vamos virar para o outro lado e vamos rebater a costura e vai ficar uma costura embutida, uma costura francesa. Eu vou mostrar para vocês. Então, nós vamos lá e vamos costurar na beirada, ó, tá? Aqui já tá todo costuradinho, tá vendo? Aí agora, essas rebarbas que fica do babado e tal, nós vamos cortar pro acabamento interno ficar bonitinho, ó, tá? Assim. Aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos virar essa peça pra lá, tá? Ó, nós vamos virar pra cá. Todo esse forro, essa aba, nós vamos virar pra cá, pra dentro. Desse jeitinho aqui, tá? Aí, assim, gente, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Se a gente deixar assim e já botar o elástico, a parte interna vai ficar assim, sem acabamento. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos puxar o babado pra cá e essa partezinha pra cá, bem direitinha, e alfinetar. Vamos alfinetar toda a beirada, porque nós vamos vir fazendo um pezinho de máquina aqui, ó. Aí aqui, tá, ó, gente, tá todo rebatidinho, a traseira fica assim, a costura interna toda embutida, tá? Bonitinho. Aí o que que falta agora? Colocar o nosso elástico. Vou pegar aqui o elástico e mostrar pra vocês. Eu não vou falar a quantidade de elástico, porque isso depende muito do tamanho da tampa de vocês, tá? Ó, eu uso geralmente esse passador de elástico, mas vocês podem utilizar um alfinete, um grampo de cabelo. Vai passar o elástico
de acordo com o que vocês costumam passar aí na casa de vocês, tá? Nós vamos lá para aquele buraquinho que nós deixamos descosturado. Ó, ele tá aqui e nós vamos passar o elástico toda a volta. O elástico, você vai adequar ele à peça. Ele tem que ficar assim, ó. Não tem que ficar assim, não. Não pode ficar assim, não. Ele tem que ficar assim, esticadinho, tá? Ó, aí você vai adequando. Eu dou 2 nó, um em cima do outro. Você, se quiser, pode fazer uma costura. Ó, enfia ele aqui pra dentro. Depois, passa uma costurazinha aqui na beiradinha para fechar esse buraco. Ou deixa até aberto, você que sabe. Ó. E tá prontinha a nossa capa, ó. Ela veste bem qualquer tampa, tá? Ela veste muito bem. Aqui, ó, vocês podem ver como é que veste bem, tá vendo? Fica super bonitinha, acomoda bem a tampa do vaso. Ó. Tá vendo? O encaixe embaixo. Dá certinho, gente. Pode fazer. E se for uma tampa maior, vai acomodar, porque aqui é elástico. Faça para vender que você vai Fica amar o resultado. Bonitinha, como vocês viram aí. Ela veste bem qualquer tipo de vaso. Ela adequa bem a vários tamanhos. Então, se vocês fizerem do jeitinho que foi do passo a passo, eu tenho certeza que vai ficar assim, igual o meu. Não tem errada. A traseira fica assim, ó. O elástico. Aqui dentro, como é costura francesa, o acabamento fica todo embutido, tá? Eu tenho certeza que vocês vão amar fazer. É novidade, esse tipo de modelo não é qualquer pessoa que faz. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Ela é o conjunto do joguinho de banheiro com esse suporte para o vaso, a caixa acoplada. Então fica muito bonitinho, gente. Os dois juntos fica uma beleza, tá? Para você vender. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todas. Fiquem com Deus. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. E até a próxima aula, se Deus quiser.